Boa noite, todos meus amigos farmacêuticos, colegas. Estamos aqui hoje para mais uma live, promovida pelo Conselho Regional de Farmácia. A diretoria do Conselho sempre preocupada em levar conhecimento para os profissionais farmacêuticos do estado de Goiás. Estamos aqui hoje trazendo mais um palestrante para falar para vocês, que é o nosso colega, amigo César Fonseca, que ele é engenheiro e diretor da GMP, Engenharia Organizacional. Viemos aqui para falar sobre um assunto muito procurado pelos nossos colegas profissionais farmacêuticos que atuam em distribuidora, em transportadora, que é um assunto relevante da RDC 430, uma RDC que começou a ser cobrada a partir agora do mês de março, Então, com certeza, muito assunto, muita coisa para aprender, sobre a qualificação térmica. Nós vamos falar sobre qualificação térmica, que é um dos pontos da RDC mais questionados, pelos profissionais farmacêuticos, que mais geraram dúvidas, até as dificuldades da questão da qualificação térmica. Então, o César está aqui hoje para falar um pouco para a gente sobre como fazer essa qualificação térmica, como acompanhar essa qualificação térmica. Então, todos os nossos colegas, eu participo de grupos de WhatsApp, de distribuidora e transportadora, e todos os dias a gente vê perguntas de colegas sobre essa questão de qualificação térmica, de indicação de quem qualifica, quem não qualifica, como que qualifica. Então, hoje aí o César vai falar um pouco para a gente, sobre essa questão da qualificação. Eu quero agradecer, em nome da nossa presidente, Lorena Bahia, a presença aí do César. Sempre que a gente solicitou a presença dele para falar para os nossos colegas, ele sempre esteve disposto a estar trazendo essa informação. A gente conversando aqui um pouco antes de entrar na live, sobre outros assuntos que ele pode estar trazendo para a gente também, assuntos relevantes também para a categoria farmacêutica. Então, o César é um parceiro nosso, é um parceiro do CRF, e tenho certeza aí que vai ser um parceiro por muito tempo. Então, sempre, porque assunto não falta, César? Assunto tem demais, E eu tenho certeza aí que conhecimento também você tem demais. Então, acho que casa muito essa questão aí do conhecimento, e dos assuntos que a gente tem a todo momento. Então, quero novamente agradecer a toda a equipe do CRF que nos bastidores fazem a live acontecer também, toda a equipe do César Fonseca também que nos bastidores fazem acontecer. Então, agradeço a todos os profissionais farmacêuticos que já estão participando da live e os que vão entrar na live. Acho que a busca do conhecimento ela tem que ser constante. A gente vive num mundo globalizado e a informação ela é muito rápida. Então, eu parabenizo todos os farmacêuticos que estão sempre buscando essas informações. Até porque, eu lembro na minha época, que logo que eu formei, a gente não tinha essa oportunidade de ter essas atualizações, a todo momento. Se a gente quisesse ter alguma atualização e tinha que ir atrás de informação, tinha que pagar, tinha que disponibilizar financeiramente uma quantia para a gente poder participar de cursos, palestras, de assuntos relevantes. Hoje não. Hoje o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás promove todas essas palestras e cursos totalmente 0800, totalmente de graça para o profissional farmacêutico. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem crescido muito, tanto de conhecimento, até porque o profissional farmacêutico ele tem que manter esse conhecimento atualizado. Essa RDC 430 é um pouco mais complexa e tenho certeza aí que o César vai deixar esse assunto bem mais leve, porque ele tem essa capacidade didática de trazer esse assunto e tornar esse assunto mais leve para todos os farmacêuticos. Então, César, a palavra está com você, agradeço novamente sua presença, tá? E vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É realmente um prazer estar com o Conselho Regional de Farmácia de Goiás, com os nossos parceiros, o Leandro, Moema, Cristina, a doutora Lorena, e como a gente já faz parte do programa Mais Ensino, essa nossa parceria é uma parceria que a gente entende que não tem fim. Nós temos grandes desafios pela frente e hoje o nosso tema é a qualificação térmica. Eu dividi... César, só um minutinho, você me desculpa. Eu só queria citar também que essa live também faz parte aí, do nosso GT de distribuição e transporte, com os membros, do grupo técnico de distribuição e transporte, que tem os membros, tem a Cíntia, tem a Mariana, a Viviane, a Estela, que fazem parte do GT de distribuição e transporte, que sempre estão também preocupadas, em trazer assuntos relevantes aí para a categoria. Então, eu queria parabenizar aí também o grupo de trabalho de distribuição e transporte, que fazem parte dessas colegas farmacêuticas, que estão também
promovendo essa live de hoje. Desculpa, tá? Perfeito, perfeito. Não, a gente está sempre em contato também com a Mariana e com o pessoal do grupo técnico e está sempre à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. Normalmente a gente não sabe tudo, mas a gente vive aprendendo e se estruturando para saber um pouquinho mais a cada tempo. Bom, é um prazer estar com vocês. Eu sou o engenheiro César Fonseca, sou engenheiro mecânico de formação. Minha especialização é em boas práticas de gestão da qualidade e tenho atuado durante os últimos 20 anos na área de boas práticas. O tema de gestão da qualificação térmica é um tema extremamente técnico. Nós vamos começar a nossa apresentação passando uma visão geral de alguns requisitos da Resolução 430. Posteriormente, eu quero passar para vocês algumas dicas e alguns alertas para os nossos farmacêuticos, principalmente alertas relativos à contratação dos serviços de qualificação térmica, contratação dos serviços de manutenção, contratação dos serviços de qualificação, que a soma desses serviços são extremamente importantes na gestão da cadeia do frio. Vou passar também algumas dicas sobre o cuidado na especificação dos equipamentos e instrumentos de medição, né, como especificar, adquirir esses instrumentos, receber esses instrumentos, tomar um cuidado específico com os conceitos de resolução e exatidão desses instrumentos. Muitas vezes a gente opta por um preço e acaba adquirindo um instrumento que efetivamente não nos atende em função das tolerâncias de processo. E estou aberto às perguntas dentro do processo, como eu combinei com o Leandro e com o grupo técnico. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem essa pergunta no chat e eu vou respondendo a tempo real. Nós não vamos deixar as perguntas para responder no final. Nós vamos agora compartilhar nossa tela da apresentação e, na sequência, eu começo a apresentar o passo a passo da nossa live. Estão todos vendo direitinho? Estão todos ouvindo? Nosso tema é qualificação térmica aplicada à RDC 430. Então, a gente não poderia deixar de ter aqui as nossas logomarcas do Conte com a Gente, a Farmácia Faz Bem, o próprio Conselho e o nosso programa Mais Ensino, que está inovando e trazendo conhecimento para todo esse time de farmacêuticos e responsáveis técnicos. A gente começa falando exatamente do conceito, né, de avaliação de risco em toda essa cadeia, e a cadeia do frio ela é extremamente complexa, porque ela começa muitas vezes no fabricante do insumo farmacêutico ativo, né, que a gente colocou aqui como o nosso API Production, os fabricantes dos insumos farmacêuticos ativos, que muitos são termoláveis. Isso também é transportado até a indústria farmacêutica. Nós estamos vendo isso agora no caso das vacinas, que quando esses insumos farmacêuticos ativos chegam de diversas origens, eles chegam sempre em containers refrigerados. Imagine você com 5 mil litros, 10 mil litros de insumo farmacêutico ativo, o cuidado que você tem, a partir desses 10 mil litros, você é capaz de produzir 5 milhões, 10 milhões de frascos de vacina. Então, é uma coisa preciosa, ainda mais nesse momento. Saindo da indústria farmacêutica, nós vamos ter todo esse risco de qualificação térmica dos nossos caminhões de transporte, e inclusive até a chegada das nossas centrais de distribuição. Das centrais de distribuição, nós vamos para os distribuidores menores, chegando nas nossas farmácias, nos nossos hospitais, nas nossas drogarias, nas nossas clínicas. E o impacto disso no gerenciamento da temperatura. Quer dizer, durante todo o tempo a gente tem que fazer essa gestão de temperatura, o transporte, o cross-dock desse produto, né, dos insumos e dos medicamentos, o treinamento de todos os envolvidos nesse processo. Então, nós temos diversas plataformas de transporte, e essa é uma referência da Apifarma, e inclusive com todas as diferenças de temperatura do mundo. Muitas vezes a gente tem um insumo farmacêutico saindo a uma temperatura de menos 20 graus numa região, chegando aqui a 35 graus, e tendo um sistema de sensoriamento ativo, né, garantindo que esses nossos containers refrigerados assegurem a temperatura a todo o tempo. Então, existem uma série de pontos de risco, e a RDC 430 ela vem nos ajudar a mitigar cada um desses riscos. Conceitualmente, a gente começa lá usando a própria definição da 430 sobre cadeia do frio, alguns chamam também de rede do frio, que é um processo englobado pelas atividades de armazenagem, conservação,
manuseio, distribuição e transporte dos produtos sensíveis à temperatura. Então, a gente também, na qualificação térmica, tem que entender que os produtos sensíveis à temperatura, também denominados por nós de produtos termolábeis, eles também têm uma definição clara. O que é um medicamento termolábil, né? O medicamento termolábil é todo aquele medicamento cuja especificação máxima de temperatura seja igual ou inferior a 8. Então, de 8 a 2, menos 10, menos 20, menos 30, menos 70, essa é a nossa grande família. Ocorre que a grande maioria dos produtos, eles orbitam de 2 a 8 graus. Mas nós também temos uma grande família de insumos farmacêuticos ativos e de vacinas que também trabalham com temperaturas bem mais baixas. Vacinas trabalhando a menos 20, menos 70 e outros produtos nossos também trabalhando a temperaturas baixas. Às vezes até medicamentos oncológicos, a gente tem um problema muito sério com essa família de medicamentos. Qualificação. Então, nós temos duas formas de entender, a qualificação e a qualificação térmica. Então, de forma genérica, a qualificação é esse conjunto de ações que são realizadas para testar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instalados ou funcionam corretamente e levam a resultados esperados. Quando a gente fala em atestar, isso não é difícil do pessoal entender. Mas quando a gente fala em documentar, é imprescindível que, quando a gente contrate um serviço de qualificação térmica, a gente primeiro tente absorver o máximo possível do conhecimento do fornecedor, né? Entender o que ele vai fazer, como ele vai fazer, quanto tempo ele vai levar para fazer isso e de que forma ele vai apresentar esse resultado documentado. Isso vai ser um protocolo de qualificação térmica, um registro de qualificação térmica, um laudo de qualificação térmica, e quem pode atestar isso, né? Qual é o profissional que pode emitir um laudo de qualificação térmica? E quando a gente fala de qualificação, a gente está falando de qualificação de projeto, qualificação de instalação, qualificação da operação e qualificação do desempenho. E quando eu falei da importância de nós selecionarmos corretamente o nosso fornecedor e de nós entendermos que existe uma responsabilidade técnica pelo serviço de qualificação, é importante que a gente divida essa responsabilidade. Os farmacêuticos devem dividir essa responsabilidade com os engenheiros. Somente engenheiros mecânicos e engenheiros eletricistas têm habilidade para assinar uma anotação de responsabilidade técnica para os serviços de qualificação térmica, para os serviços de manutenção preventiva e corretiva de alguns equipamentos e para os serviços de calibração dos nossos instrumentos de medição. Então, é muito importante, muitas vezes a gente é questionado sobre, olha, eu gostaria de qualificar a minha câmara fria, ou gostaria de qualificar o meu caminhão refrigerado. E quando a gente pede a documentação, principalmente da câmara fria, o que a gente percebe? Que em algum tempo atrás, alguém comprou uma câmara fria, alguém instalou uma câmara fria, essa câmara fria está em operação, mas nós não temos o desenho, nós não temos o projeto, nós não temos a instalação elétrica, muitas vezes nós não temos a instalação hidráulica, e isso fica muito difícil, porque também nós temos um outro agravante. A regulamentação diz para nós que nós temos que nos preocupar muito com o problema da energia, da energização. Então, a norma fala para nós que nós temos que ter uma fonte primária e uma fonte alternativa de energia elétrica. Então, quando eu vou fazer a qualificação térmica de uma câmara fria, ou até a qualificação térmica de um freezer ou de uma geladeira, é imprescindível que os profissionais que vão prestar esse serviço também questionem o seu cliente. Olha, eu estou qualificando termicamente a sua câmara fria, o seu freezer, a sua geladeira, mas eu vou ter que fazer um teste de queda de energia. O que é isso, César? Ora, eu vou fazer um teste de queda de energia, depois eu vou fazer um teste de porta aberta, e eu preciso saber, ao longo desse processo, se primeiro, quando eu fizer o teste de queda de energia, se o seu gerador auxiliar de energia vai entrar no sistema.
Se ele não entrar imediatamente na operação, quanto tempo, sem entrar essa fonte auxiliar de energia, a minha câmara fria mantém meus medicamentos de 2 a 8? Se eu deixar minha porta aberta durante 10 minutos para fazer uma descarga dos meus medicamentos termolábeis, ou estiver carregando a minha câmara fria, eu vou perder essa temperatura, ela vai manter de 2 a 8. Então, eu preciso de desenhos, esquemas elétricos, esquemas hidráulicos, porque eu vou precisar documentar uma qualificação de projeto. Depois, a partir desses desenhos, eu vou avaliar se as instalações foram executadas conforme o projeto estabeleceu e se realmente o quadro elétrico atende, o sistema de aterramento atende, e aí eu entro na operação propriamente dita. Como é que eu ligo a minha geladeira, como é que eu desligo o meu freezer, como é que eu seto a temperatura da minha câmara fria, como é que eu desligo a minha câmara fria, como é que eu ligo essa câmara, como é que o alarme dela funciona caso a minha temperatura chegue no limite, não do máximo, mas normalmente a gente pode setar o alarme se chegou a 2 graus ou 3 graus, isso é um problema de excursão de temperatura para menos, se chegou a 7 graus, quanto tempo eu levo para reagir? E aí nós entramos, fizemos essa análise da operação. Eu ligo, desligo, funciona, o alarme funciona, e eu vou partir para o desempenho. No momento em que a gente faz uma análise do desempenho, obviamente o ideal seria que a gente fizesse sempre uma análise de desempenho com a câmara fria vazia, a geladeira vazia, o freezer vazio, mas isso quase nunca é possível, e obviamente eu tenho que fazer isso com o trem andando, né? Então, normalmente eu vou fazer essa qualificação de desempenho, que no final vai me dar um laudo de qualificação térmica, analisando exatamente se ele consegue subir a temperatura dentro do tempo, se ele não perde temperatura no momento em que eu fico 15, 20, 30 minutos sem energia, se ele não tem uma perda muito grande de temperatura, principalmente em câmaras frias que não tem anticâmara, se ele não tem uma perda muito grande na área, no momento da retirada desse medicamento ou da entrada desse medicamento na câmara fria. Então, uma qualificação térmica propriamente dita, correta, ela deveria passar sempre por uma qualificação de projeto, instalação, operação e desempenho. Eu sempre faço uma analogia com automóvel. Eu fui na agência, numa concessionária, e perguntei para o pessoal, olha, esse carro aqui, como é que ele funciona? Olha, o projeto desse é a marca tal, ele é um carro muito bom, você vai conseguir andar de forma segura, ótimo. E quais são as condições de operação desse carro? Olha, ele tem um sistema de freio ABS, ele tem uma caixa de câmbio desse jeito, ele tem uma frenagem de tanto tempo, perfeito. E o desempenho? Ele vai fazer 100 quilômetros com 10 litros de gasolina, ou vai fazer 100 quilômetros com 5 litros de gasolina, ele vai ter um desempenho na frenagem, que se você tiver a 100 quilômetros por hora, você frear, você precisa de 10 a 15 metros para parar o veículo. Então, é uma analogia bem simples, quer dizer, eu consigo fazer qualificação de projeto, instalação, operação e desempenho numa série de equipamentos que não sejam os equipamentos da cadeia do frio também. Na indústria farmacêutica, a gente faz muito isso com os processos de embalagem, com os processos de produção de sólido, com os processos de envase de líquido, e aí a gente está falando de uma qualificação do equipamento propriamente dito. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo indo bem? Vamos continuar. Bom, e a terminologia? Muita gente confunde os termos. Normalmente, a gente prefere usar uma terminologia internacional. Eu qualifico equipamentos, e essa qualificação está distribuída em, normalmente, qualificação de projeto, instalação, operação e desempenho. Eu valido processos e valido sistemas. Então, se eu tenho uma câmara fria e eu tenho um processo de limpeza dessa câmara fria e eu tenho que evitar contaminações, esse processo, em alguns momentos, precisa ser validado, como a gente faz isso na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos. Se eu tenho um sistema informatizado que monitora e controla essa temperatura do meu freezer, da câmara fria, do meu caminhão refrigerado, do meu container refrigerado, e esse sistema informatizado, além de monitorar e controlar as nossas câmaras frias, os nossos caminhões, eles também têm sistemas de alerta, sistemas de controle, eu tenho que validar isso.
Da mesma forma que eu qualifico um equipamento, eu valido um sistema informatizado. Ele tem que me dar a resposta que ele prometeu inicialmente. Então, se a temperatura chegar a 7 graus, eu tenho um sistema de alarme. Se a temperatura chegar a 3, eu tenho um sistema de alarme. Se o meu compressor falhar, eu tenho um sistema de alarme. Esse é um outro grande problema. A gente tem a mania de economizar. A gente se preocupa com fontes primárias e alternativas de energia. Mas muitas câmaras frias que eu tenho visitado e acompanhado só têm um sistema de geração de energia. Isso é um problema conceitual. Nós, na área de engenharia térmica, normalmente, quando nos apresentam uma câmara fria que tem sobre ela só um sistema, um motocompressor e um sistema de condensação interno, a gente já fazia, né? Trabalhei muitos anos nessa área, a gente já fazia uma observação na qualificação de projeto, dizendo, olha, a sua empresa tem uma fonte primária e uma fonte alternativa de energia, mas se você tiver a energia, não acontecer nada, e o seu compressor queimar, você tem outra câmara fria? Não. Você tem gelo seco? Não. Você tem nitrogênio? Não. Você tem um plano de contingência? Não. Então, muitas vezes, as empresas economizam ao especificar uma câmara fria, não colocando sobre essa câmara fria 2 sistemas de compressão e geração de energia. Porque eu posso ter energia normal. Se o meu compressor queimou, está feita a confusão. E isso a gente sempre trouxe na qualificação de projeto. E outro aspecto muito importante, a gente calibra instrumentos de medição. Então, eu qualifico equipamentos, valido processos e sistemas e calibro instrumentos de medição, e a gente vai falar muito também um pouquinho sobre a importância do processo de calibração dentro da qualificação térmica. Bom, a gente tem vários tipos de sistemas, como eu falei, e esses sistemas são passíveis de validação. Então, para um bombeiro, ele quer validar um sistema de combate a incêndio, né? Para um sistema de rastreabilidade, que eu tenho controle de estoque, um inventário rotativo, eu preciso validar um sistema de controle de estoque. Para um sistema de leitura de código de barras, QR Code, quarentena por identificação e não por posição física, eu tenho que validar um software de rastreabilidade. E no nosso caso, especificamente, quando a gente fala em qualificação térmica, eu tenho que fazer a qualificação térmica dos meus equipamentos de armazenagem, mas sempre que eu tiver um sistema informatizado, eu tenho que validar esse sistema informatizado, né? Existem hoje softwares que fazem monitoramento da carga, então esses softwares também são sujeitos à validação, a grande maioria já está validado. Existem cargas de medicamentos termoláveis que já levam data loggers dentro da sua estrutura e a gente monitora a localização física e a temperatura a tempo real. Então, nossos produtos podem sair de Goiânia, passar por Anápolis, chegar em Brasília, subir um pouquinho mais, né, e chegar em Salvador, e eu posso, através das estações radiobase de telefonia celular, monitorar, geolocalizar fisicamente o meu produto e também receber a informação via Wi-Fi, Bluetooth, da temperatura que se encontra o meu produto dentro da embalagem, que também vamos falar um pouquinho sobre a qualificação térmica dessas embalagens. Nós temos a qualificação térmica, então, por definição da norma, uma verificação documentada de que equipamento ou área de temperatura controlada geram homogeneidade em seu interior. Eu me lembro que há muitos anos atrás, talvez nem muitos, uns 8 ou 9 anos atrás, nós fomos convidados para fazer a qualificação térmica das câmaras frias da Inframérica. E a Inframérica tem no aeroporto de Brasília câmaras frias de grande porte. E quando eu digo câmaras frias de grande porte, eu estou dizendo câmaras frias de 2 a 8 graus, que tem um pé direito de 10 metros, uma largura de 15 metros e um comprimento de 30 metros. Então, imagine um processo de qualificação térmica com um volume desse, né? A quantidade de data loggers que nós tínhamos que usar para fazer a qualificação térmica dessa câmara fria gigante, né? Então, normalmente a gente usava de 48 a 64 data loggers em diversos níveis e alturas e larguras, distribuindo isso por todas as prateleiras, e concluímos em algum momento que nos últimos 2 metros dessa câmara fria, nós não chegávamos nunca a 8 graus, né? Nós estávamos excursionando a temperatura para 9, 10 graus. E tivemos que, em algum momento, bloquear
essas duas últimas camadas, né, até que fosse revisto o projeto de engenharia térmica, de tal forma que a gente conseguisse essa homogeneidade nos 10 metros de altura. Estávamos conseguindo a homogeneidade nos 8 metros de altura. O outro problema também é que quando a gente tem um grande armazém ou uma câmara fria de grande porte, o projeto inicial comete alguns erros graves. Normalmente ele tem um sensor de temperatura a 3 metros de altura, mas o nosso armazém tem 6. O ideal seria a gente ter um a 5,5 metros, a 3,5 metros, a 1,5 metro, e que esses sensores controlassem e monitorassem de fato a temperatura. Aí a importância do projeto, já desde o início, com um especialista te dando as orientações de como comprar, né, uma câmara fria com esse porte. Nós tínhamos também lá na Inframérica câmaras frias de menos 20 graus, mas são câmaras mais compactas, com 16 metros quadrados, 12 metros quadrados, 2 metros de altura. Isso é um sistema mais simples, muito mais fácil de se garantir homogeneidade de temperatura. Então, entendendo a qualificação térmica, essa verificação documentada de que esse equipamento ou essa área geram homogeneidade. Então, nosso objetivo maior é assegurar a homogeneidade da temperatura ao longo do nosso trabalho de qualificação térmica. Nós também não podemos deixar de falar das qualificações térmicas dos contêineres refrigerados, dos armazéns refrigerados, como eu falei para vocês, dos armazéns que também trabalham a temperatura ambiente. Quer dizer, eu não vou fazer a qualificação térmica só de um armazém gigante que tem 2 a 8. Eu também tenho que fazer a minha qualificação térmica no meu armazém de temperatura ambiente. Afinal de contas, pela farmacopeia americana, farmacopeia europeia, muitas vezes a nossa temperatura ambiente é considerada de 15 a 30 graus. Outras farmacopeias consideram isso de 15 a 25. Então, é importante que a gente se preocupe também, obviamente, em qualificar termicamente os armazéns à temperatura ambiente. Sem contar com os nossos caminhões refrigerados, né? As câmaras frias, aqui ficou frios, eu vou ter que mudar um pouquinho aqui, foi uma bobeira. Os nossos freezers, as nossas geladeiras, né? Quando eu falo de freezers, nós temos que ter um outro cuidado muito grande. Eu tenho visto muitas empresas optarem em usar freezer e geladeiras de uso convencional, que a gente chama de linha branca. Isso não é indicado. Quer dizer, as geladeiras e freezer de uso doméstico não são os equipamentos mais apropriados para a gente manter, né, armazenar e controlar medicamentos termoláveis. Essas geladeiras e freezer, elas podem até passar por uma qualificação térmica, mas quando eu estou falando de produtos de 2 a 8, ou menos 20, ou menos 90, eu tenho sistemas de refrigeração forçada, eu tenho homogeneização de temperatura, freezer a menos 90, eu uso 2 gases de compressão diferentes, a compressão em 2 estágios. Obviamente, são equipamentos mais caros, mas eu sempre digo, se você tiver dúvida ao especificar uma geladeira ou um freezer, veja quais são as geladeiras e os freezers que são usados no hemocentro, num banco de sangue, porque lá eles guardam concentrados de hemácia, plaqueta, plasma, sangue total, e pela regulamentação dos hemocomponentes e a regulamentação de boas práticas em hemoterapia, nenhum hemocentro do Brasil, que eu conheço e conheço muitos, usa um freezer ou geladeira de uso doméstico. Eles usam, sim, freezer e geladeiras de uso industrial específico para o fim. Não podemos deixar de falar das bolsas térmicas. Muitas vezes a gente conhece essas bolsas térmicas para carregar uma comida, uma marmita, uma refeição quente, e são bolsas térmicas para preservar a temperatura do calor. Mas eu também tenho bolsas térmicas com isolamento adequado para transportar medicamentos termoláveis, vacinas e até insulina. E as nossas caixas térmicas, e uma grande variedade de caixas térmicas. Normalmente o que a gente vê são as empresas usando caixas de isopor, algumas no estágio mais avançado já usam caixas de plástico revestidas com poliuretano, normalmente caixas semelhantes ao que os hemocentros usam para transportar sangue total e hemocomponentes. E como fazer essa qualificação térmica? Existe um processo onde, para uma determinada quantidade de produto, eu vou ter que determinar uma quantidade de refrigerante.
é um Gelox, é um Gelopar, é um gel frigorificado, e por quanto tempo esse nosso volume de produto vai garantir uma temperatura homogênea? A minha rota é de 2 horas, é de 4 horas, é de 6 horas. O meu parceiro lá na ponta pode tirar o meu data logger e ler esse data logger para mim e verificar se ele saiu daqui a 3 graus e chegou lá a 6, se aquele volume que eu especifiquei de produto de gel congelante foi adequado. Eu posso fazer isso com placebo para não correr risco, em lugar de colocar o medicamento, desde que esse placebo tenha a mesma massa térmica, ou seja, posso usar medicamentos vencidos, de tal forma que aquele volume represente a realidade do que eu vou transportar. Já tive demandas do tipo, não, eu uso a mesma caixa térmica para carregar 2 embalagens de insulina, 8 embalagens de insulina e 16 embalagens de insulina. Qual é a nossa condição mais crítica? Então, vamos começar por 16, partir para 8 e chegar a 2. Se você está distribuindo insulina para metade do centro-oeste e não fez qualificação térmica das suas caixas térmicas, independente de isopor ou poliuretano, é imprescindível, porque no momento que você perde uma partida dessa ou um lote desse produto, com certeza o seu cliente lá na ponta vai colocar um termômetro infravermelho e vai medir aquilo e vai reprovar o teu medicamento. Então, cuidados devem ser tomados, inclusive, na especificação dessas caixas térmicas e na especificação do produto que vai gerar o frio no interior dessas caixas térmicas. César, pois não. Nosso colega, queria mandar um abraço para o nosso colega Naime Dias, Perfeito. Farmacêutico, e ele faz uma pergunta aqui a respeito do termômetro. Ele pergunta o seguinte: o termômetro infravermelho, em detrimento do espeto e do tipo T, doutor César, qual a sua visão sobre a utilização do infravermelho em serviços de farmácias hospitalares? Perfeito. Eu diria para você que, primeiro, o termômetro de espeto, ele nunca deveria ser usado. O termômetro de espeto ele foi desenvolvido para a área de alimentos e eu uso aquele espeto para enfiar num frango, num porco, num pedaço de carne, e não é a nossa praia, porque a gente não dá para furar medicamento. Então, a gente já pode tirar da nossa mente o uso de um termômetro de espeto. Tá? Não tem essa aplicação. Com relação ao termômetro infravermelho, é até um alerta que eu ia dar, já vou aproveitar. Boa noite, Naime, obrigado pela pergunta. Com relação ao termômetro infravermelho, é muito importante que, ao especificar o termômetro, a gente saiba claramente qual é a resolução desse termômetro, qual é a exatidão. Por exemplo, eu sabia que o Naime ia fazer essa pergunta para mim. Um termômetro digital infravermelho, ele tem lá uma exatidão de mais ou menos 2 graus centígrados ou mais ou menos 2% que for maior. Então, mas também tem termômetros mais precisos e isso vai impactar no preço do termômetro. A resolução do termômetro infravermelho, ela pode ser de 0,1 graus até 1 grau. Então, também a resolução é uma outra coisa importante. Mas, Naime, a minha preocupação com o uso do termômetro infravermelho é exatamente a distância que eu posiciono o meu termômetro do medicamento que eu quero medir. Porque existe uma tabela convencional, que é um cone, que diz, se eu estou usando 30 centímetros de comprimento, eu estou lendo uma área de 25 centímetros de diâmetro. Se eu estou usando 600 milímetros ou 60 centímetros, eu estou lendo uma área de 50 milímetros de diâmetro. Se eu estou colocando a 1,2 milímetros, eu estou lendo uma área de 100 milímetros. E se eu estou colocando a 2,5 metros quase, eu estou lendo uma área de 200 milímetros. O que acontece? Normalmente, inclusive, o procedimento operacional padrão, que a gente tem que estabelecer o uso do termômetro infravermelho, tem que estabelecer a distância da medida, porque quanto mais longe eu ficar, maior é o raio de medição e maior o nosso erro. Então, respondendo para você, Naime, espeto, esquece, porque isso é para a área de alimentos. O termômetro infravermelho, ele é muito importante, muito fácil de ser usado, mas a gente tem que respeitar, inclusive, o manual desse termômetro com relação à distância do medicamento que eu quero medir. Outra coisa importante é a especificação da resolução e da exatidão para ver se ele se ajusta
a temperatura e as nossas tolerâncias de processo. E aí, ele me fez uma outra pergunta de um outro tipo de termômetro, Leandro, eu não entendi. Era o termômetro infravermelho, o termômetro de espeto, e qual o termômetro que ele tinha falado? Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, Gustavo? Bom, o César, é o termômetro tipo T, ele colocou. Na verdade, o que a gente tem que tentar entender, quando a gente fala em especificar um instrumento de medição, é ver efetivamente a aplicação desse bichinho. Porque no momento em que eu vou especificar um termômetro, né, e vou usar esse termômetro pro resto da vida. E primeira pergunta que eu vou responder, né, eu tenho o manual desse termômetro, eu já li esse termômetro, eu sei se isso aqui vai me atender. Então é importante que quando eu falo, mas eu estou usando um termômetro tipo T, ótimo. Poxa, será que efetivamente, quando ele fala um termômetro tipo T, nós estamos falando de um tipo de termômetro de espeto, onde o visor ele fica na horizontal e o sensor de temperatura na vertical. Quer dizer, eu também, se for esse termômetro que o Naime está falando, eu também não indico ser usado, né? Mas eu vou espetar esse termômetro dentro da minha caixa de isopor. Não faça isso. Na caixa de isopor, você pode ter um termômetro digital normal, você pode ter um data logger normal, né, para monitorar a temperatura dentro da caixa. Externamente, quando você receber essa caixa, o mais indicado e o mais usual é o termômetro infravermelho corriqueiro aí, e o ideal mesmo para dar confiabilidade, inclusive na validação do processo, são os data loggers, que tem várias formas. Tem data logger na forma de uma moeda, de R$1. E você chega na tua fonte de origem, tira essa moeda, coloca num leitor, e você vai ter toda a temperatura monitorada em toda a rota. Isso depende do investimento e da confiabilidade do processo. Bom, vamos lá. Eu acredito, César, essa questão do data logger, às vezes, bate de frente muito com a questão, principalmente em empresas como o farmacêutico é responsável técnico, a questão do custo, né? Então, às vezes, na hora de investir, o empresário não quer ter um custo alto de investimento e acaba, às vezes, comprando um data logger que não é o ideal, né, para essa qualificação, e aí tem esses problemas, né? Esse é outro problema. Se você tiver um data logger hoje, os data loggers digitais não são tão complexos, esses data loggers servem muito para você medir temperaturas ambientes externas também. E a gente usa muito desses data loggers na qualificação térmica. Eu estou falando de data loggers até mais caros, às vezes, porque são os data loggers que as empresas que fazem qualificação térmica de embalagens usam, né? Porque para você qualificar uma embalagem, você pode ter um sistema convencional de colocar um termômetro dentro no miolo da carga, e esse termômetro vai ficar do lado de fora. Só que esse termômetro, infelizmente, ele vai me dar a temperatura máxima e mínima, externa e interna. E o que eu preciso para fazer a qualificação térmica é a homogeneidade da temperatura ao longo da minha rota. Então, acho que esse é um assunto extremamente técnico e importante. Ok. Pode falar, Sérgio. Desculpa. Pode continuar. Porque, basicamente, isso está ligado ao conceito de sistemas ativos de controle e sistemas passivos de controle. Então, a minha caixa térmica, normalmente tem um sistema passivo de controle. Quando eu coloco o meu termômetrozinho na caixa térmica, o que ele faz? Só lê, não é? Então, são aqueles que não são capazes de se ajustar em função da temperatura e umidade externa. Já quando eu coloco sistemas mais sofisticados, então eu tenho, inclusive, caixas térmicas com cooler. Eu tenho os grandes containers com geradores de frio. Esses têm sistemas ativos de controle, onde, em função da variação da temperatura externa, eu tenho um ajuste de mais carga térmica para manter a temperatura homogênea. Então, a norma também traz essa distinção clara. Sistemas ativos são aqueles sistemas que medem a temperatura externa e ajustam a temperatura interna, e os sistemas passivos são aqueles sistemas que só leem. Então, muitas vezes, quando eu seleciono um sistema de controle, normalmente os nossos sistemas de validação são passivos. Inclusive o data logger são passivos, mas um termômetro de máximo e mínimo, como eu disse, vai me dar temperatura máxima, temperatura mínima, interna e externa,
Mas para a qualificação térmica, como você me perguntou, Leandro, de uma caixa térmica, de uma bolsa térmica, eu preciso de um sistema mais sofisticado, porque eu preciso garantir a homogeneidade ao longo da rota, 4 horas, 6 horas, 24 horas. A gente vai voltar nesse tema. Bom, quando a gente fala de qualificação térmica, a gente não pode deixar de falar do gerenciamento da cadeia do frio. E aí, muitas vezes, quando eu me preocupo com a limpeza das instalações e a limpeza dos equipamentos, o pessoal fala assim, não, essa é uma visão do engenheiro. Não. Mesmo na nossa casa, se você tem um ar-condicionado e se você não limpar o filtro desse ar-condicionado periodicamente, ele vai perder eficiência até o momento que ele vai travar. Então, existe um padrão de periodicidade de limpeza dos sistemas de refrigeração, dos compressores, dos aparelhos de ar-condicionado, que também pertencem à cadeia do frio, né? Sejam ar-condicionados de janela, sejam ar-condicionados split, todos eles precisam passar por limpezas periódicas. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala em qualificar um equipamento, eu tenho que assegurar que ele está devidamente limpo. Quando a gente fala em qualificar uma câmara fria, uma geladeira, um freezer, uma área refrigerada, eu tenho que entender que as manutenções preventivas periódicas que o fabricante me falou que eu tenho que fazer a cada 6 meses, a cada 1 ano, têm que ser feitas. Então, eu não consigo começar um processo de qualificação térmica sem garantir que o equipamento passou por um processo de limpeza, sem garantir que o equipamento cumpre todos os prazos da manutenção preventiva. Eu não posso deixar de lado assegurar que os meus instrumentos de medição estejam devidamente calibrados e dentro do prazo, não é? Porque eu tenho que monitorar as condições de armazenagem. E para monitorar, e também no final, se eu tiver um sistema informatizado, eu não posso deixar de validar o meu sistema informatizado. Porque o sistema informatizado, normalmente, ele pode estar ligado a um sistema ativo. E ao ler a temperatura que está subindo, ele vai mandar ligar o compressor, e o compressor, através de um termostato, vai jogar mais frio na nossa câmara fria. Ah, chegou a temperatura de 2 graus, ele vai desligar esse termostato, vai desligar o compressor e nós vamos manter. Então, o sistema vai se autorregulando com os nossos sistemas ativos de controle. Então, falar de qualificação térmica, sem falar de uma limpeza prévia, da manutenção preventiva, da calibração dos instrumentos periodicamente e da validação dos sistemas informatizados, é fazer uma coisa pela metade. Então, é importante que a gente coloque na cabeça o seguinte, mas eu contratei uma empresa para fazer qualificação térmica para mim. Perfeito. Mas, muitas vezes, a empresa de qualificação térmica não faz a limpeza do teu sistema de refrigeração. Não faz a manutenção preventiva. Não faz a calibração dos instrumentos. Então, você vai começar a perguntar para o teu fornecedor, você é capaz de calibrar meus instrumentos? Sou. Então, você calibra os instrumentos antes de fazer a qualificação térmica. Não sou. Então, espera aí, eu vou calibrar os meus instrumentos com alguém, vou fazer a manutenção preventiva com o fabricante da câmara fria, vou colocar o meu pessoal de limpeza para fazer a limpeza. Perdão. E depois vou te chamar para fazer a qualificação térmica. Esse é um grande alerta que eu quero passar para os nossos responsáveis técnicos e farmacêuticos, que muitas empresas chegam no distribuidor, na transportadora, no operador logístico, é para fazer uma qualificação térmica? Então eu faço. Mas espera aí, como é que eu vou começar a fazer uma qualificação térmica se eu não fiz o meu dever de casa previamente? Então essa figura é um grande alerta para os nossos farmacêuticos, para que eles tenham, inclusive é uma exigência da RDC 430, que eu tenha um processo de limpeza, que eu tenha calibração dos meus instrumentos de medição, que eu tenha um procedimento de manutenção preventiva dos meus equipamentos, e não só os da cadeia do frio, mas principalmente da cadeia do frio, e que eu faça a validação dos meus sistemas informatizados que estão ligados à cadeia do frio. Dessa forma, eu consigo efetivamente monitorar minhas condições de ambiente. E muitas vezes, quando a gente fala de calibração dos instrumentos, a gente só se preocupa exatamente com o nosso termigrômetro que está na parede, o nosso instrumento de medição, o nosso termômetro a laser que a gente usa no recebimento ou na expedição,
mas eu trouxe aqui outros pontos muito importantes. O termômetro de máximo e mínimo, os nossos termigrômetros, eles normalmente não são esquecidos, porque eles fazem o controle do ambiente. Mas eu já vi casos do pessoal ter um termômetro infravermelho sem calibração, ter um data logger para controle de temperatura sem calibração. E, por último, quando eu me preocupo em perguntar para a empresa que vai fazer a qualificação térmica o seguinte: olha, a minha câmara fria tem um pressostato, tem um termostato, tem um umidostato, tem um controlador de temperatura. Como é que você vai fazer a qualificação térmica se esses instrumentos nunca foram calibrados? Então, todos esses instrumentos, sejam instrumentos para controle de ambiente, controle de processo e controle de equipamentos, devem fazer parte do nosso plano de calibração periódica. E aí o pessoal fala assim: poxa, mas o cara está inventando. Não. Como é que eu vou assegurar a resposta de uma geladeira, de um freezer, de uma câmara fria, de um armazém refrigerado e de um caminhão que tem sistemas de controle como pressostatos, termostatos, umidostatos e controladores de temperatura, se eu não calibrei isso antes? Eu posso dar um exemplo muito fácil da cadeia do calor. Quando a gente faz a qualificação térmica de uma autoclave de passagem de uso hospitalar, antes de fazer a qualificação térmica dessa autoclave, seja qualificação de instalação, operação e desempenho, e muitas vezes de projeto, a gente abre esse equipamento, tira de lá todos esses instrumentos de medição, calibra, coloca de novo na autoclave e só aí começamos o processo de qualificação térmica dessa autoclave de passagem ou dessa termodesinfectora. Então, esse aqui é um grande alerta, porque a gente tem que também assegurar a calibração dos instrumentos que não estão à vista. Bom, e aí a gente vai falar sobre o gerenciamento da cadeia do frio e a gestão desses ativos. É exatamente um resumo daquilo que eu estou falando para vocês. Eu preciso ter a especificação técnica do meu ativo. Então, o que é a especificação técnica? É o meu projeto da geladeira, o projeto da câmara fria, o projeto do meu armazém refrigerado, o projeto da energização ou do resfriamento do meu caminhão. Eu preciso ter os manuais de operação e manutenção desses equipamentos. Eu preciso ter um grande inventário de todos esses equipamentos e instrumentos, ou um grande cadastro. Eu preciso, e tudo isso que eu estou falando está documentado na RDC 430. Eu preciso ter um plano de manutenção preventiva, um programa de limpeza, um sistema de ação corretiva que normalmente a norma traz lá para a gente no artigo 80. No artigo 80 lá dos Termolabs ele diz: plano de contingência. Na falta de energia, o que você vai fazer? Você vai usar uma ação corretiva de usar nitrogênio, usar o gelo seco, e qual cuidado você vai ter para não deixar que esse seu medicamento, que era de 2 a 8, chegue a -2, -5, -10. Então, a norma também se preocupa com as precauções para a excursão de temperatura. O plano de calibração dos instrumentos, como nós citamos, o plano de qualificação dos equipamentos e o plano de validação dos sistemas e processos. César, mas isso aí já é um trabalho enorme. E é só um pedacinho da RDC 430. É o pedaço que permeia os aspectos mais importantes da qualificação térmica. Aqui, antes da gente continuar, eu quero passar algumas... Eu separei aqui algumas demandas que eu recebo ao longo do tempo. Alguns farmacêuticos, alunos nossos, me mandam demandas do tipo: olha, a empresa de qualificação térmica falou que eu tenho que assinar um contrato com eles e fazer qualificação térmica em cada estação do ano. Aonde está escrito isso? Né? Se você fizer um trabalho de qualificação térmica e tiver um sistema ativo de controle e tudo direitinho, você pode fazer em qualquer estação do ano. Obviamente, se eu fosse escolher uma estação do ano, eu escolheria a estação mais quente, eu escolheria o verão, de preferência fevereiro, no dia 15, aonde o meu nomógrafo de temperatura diz que a temperatura mais alta nessa região que nós estamos. Mas você pode fazer isso em qualquer época do ano e não é necessário você assinar um contrato com essas empresas, que para mim são oportunistas, que dizem que você tem que fazer uma qualificação térmica ou 2 vezes por ano ou 4 vezes por ano. Esse é o primeiro alerta. O segundo alerta é, ao contratar uma empresa que vai fazer para vocês o trabalho
de qualificação térmica, a primeira coisa que vocês têm que perguntar: vocês têm um registro dessa empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia? O responsável técnico aqui na empresa é um farmacêutico, sou eu. Mas você tem um responsável técnico, engenheiro mecânico ou eletricista que vai assinar o meu laudo de qualificação térmica? Você vai recolher uma RT do serviço que você está fazendo? Ah, mas a RT custa R$200, não interessa. A anotação de responsabilidade técnica é a que cria a corresponsabilidade da empresa. Se você perdeu uma carga por um serviço mal feito de qualificação térmica, esse engenheiro que assinou esse laudo de qualificação térmica tem responsabilidade civil e legal perante o que ele assinou. Então é por isso que eu digo que isso não é para amador, isso não é para principiante. Vou contratar qualquer empresa para fazer qualificação térmica? Não. A empresa tem que ter um engenheiro responsável dentro de algumas modalidades. Não serve engenheiro civil, não serve engenheiro químico, não serve engenheiro de alimentos. Vai ser um engenheiro mecânico e, como alternativa, um engenheiro eletricista. Outro alerta: é muito importante que os nossos responsáveis técnicos e farmacêuticos, ao contratarem os serviços, tirem o máximo possível de conhecimento desse fornecedor. Qual norma você vai usar? Por que você está optando por usar no meu armazém 12 data loggers e não 24? Qual é a precisão do seu instrumento? Aonde você calibra esse instrumento? O que você pode me passar de informação para eu avaliar o seu relatório? Que eu também vejo muita dificuldade dos nossos profissionais em aprovar um certificado de calibração. E se os nossos profissionais têm dificuldade de aprovar um certificado de calibração, imagine a dificuldade de aprovar um protocolo de qualificação térmica. Então, eu tenho que ver meus gráficos, tenho que entender os máximos e mínimos, tenho que entender a rastreabilidade dos instrumentos de medição, tenho que entender da exatidão e da precisão e dos erros e das incertezas, e depois falar: eu vou assinar, mas a aprovação é do farmacêutico. O engenheiro vai assinar como responsável pelo serviço, mas se ele te entregar um laudo de qualificação térmica, que o seu equipamento está reprovado, e você não perceber, carimbar e aprovar, a responsabilidade é tua. Então é importante também que a gente comece a buscar esse conhecimento nos nossos fornecedores. Como é que eu interpreto isso aqui? Você acabou de me entregar esse laudo, o que é isso aqui? O que significa isso? Aonde está isso? Você está citando aqui que você está usando esse data logger com certificado de calibração tal. Eu gostaria que, junto com o laudo, você me enviasse uma cópia do certificado de calibração. Principalmente se é um fornecedor que você está começando um relacionamento agora. Outro alerta muito importante que eu tenho visto é o cuidado em especificar, aí o Naime colocou a pergunta para nós, especificar um termômetro de máximo e mínimo, especificar um termigrômetro. Por exemplo, eu sempre digo, os termigrômetros eles já têm um erro inerente de exatidão de mais ou menos 5% de umidade. Se isso atende aos nossos critérios da farmacopeia, ótimo. Lembrando que é importante lembrar que não somos nós distribuidores, não somos nós transportadores, não somos nós operadores logísticos que definimos a temperatura de armazenamento. Quem define a temperatura de armazenamento, conforme o nosso artigo 78 da Resolução 430, é o detentor do registro. E se eu for fazer uma inspeção sanitária e você tiver 200 medicamentos diferentes, de 5 fabricantes diferentes, ou de 5 indústrias farmacêuticas diferentes, eu posso te pedir: olha, eu gostaria que você me passasse as especificações da indústria farmacêutica A, B, C e D, e qual é a temperatura desses termolábeis que ela especifica. Então, a resolução também diz para nós, é responsabilidade do detentor de registro passar para nós as especificações de armazenagem. E quando ele passa essas especificações, ele deve passar a temperatura, se necessário, a umidade e a tolerância para isso. Ah, eu quero 20 graus. Não existe 20 graus. Eu quero 20 mais ou menos 2. Eu quero 40% de umidade. Não existe 40% de umidade. Existe umidade de 20 a 60, de 40 a 80, com mais ou menos 5% ou 10%. Só assim, em função das especificações do detentor de registro, que você tem condições de especificar de forma precisa e correta o seu instrumento de medição. Seja o termômetro infravermelho,
sejam data loggers, sejam os termômetros digitais, sejam os termômetros, os termigrômetros, sempre levando em consideração o erro, a resolução e a exatidão desses instrumentos, de tal forma que você enquadre isso nas tabelas de temperatura que o detentor de registro passou para vocês. Um outro alerta... Pois não. O NAIM até fez uma observação aqui, a questão da importância de pedir os laudos de calibração dos instrumentos que eles utilizam. Fundamental. NAIM, obrigado de novo. Eu acho o seguinte, uma coisa é o que o papel aceita. Se ele está usando, tem um número de controle, que na verdade a gente chama de número de série, não lote, cada data logger tem um número, ele tem que nos apresentar 30 laudos de calibração desses data loggers. E, de preferência, deixar anexado no relatório de qualificação térmica ou no protocolo de qualificação térmica esses laudos. Ah, mas você tem que confiar em mim. Não, nós não temos que confiar em ninguém. É uma política e é uma prática, é uma boa prática você exigir, sim, que o pessoal anexe ao relatório de qualificação térmica esse certificado de calibração. Obrigado, Naime. A observação é extremamente importante. Bom, uma outra dica, eu já tinha falado sobre a história de qualificar as nossas câmaras frias, os nossos freezers e geladeiras 4 vezes ao ano, que isso é uma falácia e é uma tapiação, né? A outra coisa é, se você tiver dificuldade de fazer análise crítica do certificado de calibração ou análise crítica do laudo de qualificação térmica, receba do seu fornecedor, não por correio esse laudo. Me chame aqui o responsável, chame o engenheiro responsável que assinou esse laudo. E outra coisa importante, Naime, é que esse laudo esteja assinado por um engenheiro e que ele bata o carimbo do CREA lá. Muitas vezes vocês têm que bater o carimbo do CRF de vocês. O engenheiro, como eu, tem que bater o carimbo do CREA lá, botar o númerozinho dele e tem que estar ativo no CREA. É corresponsável. Então, não é qualquer um que sai assinando um laudo de qualificação térmica. E se você tiver dificuldade, não, vou colocar no meu contrato de serviço que toda vez que vocês me enviarem o laudo, vocês vão mandar o responsável técnico para nós analisar. É um outro item muito importante, é uma forma da gente absorver conhecimento e ter segurança no ato de aprovar o nosso relatório de qualificação. E, cara, isso. O outro alerta era aquela condição de vocês lerem o manual do termômetro, que é a RDC 2, de 2010. E essa gestão das tecnologias de saúde logo, logo vai chegar para nós na distribuição, na armazenagem, parte desse mundo da saúde. Nós armazenamos, transportamos e distribuímos coisas importantes de vital à vida. Então, cada um dos responsáveis técnicos, agora com a vacina isso ficou mais em evidência, mas independente das vacinas, é uma responsabilidade de grande monta ser responsável técnico de uma distribuidora, de um transportador e de um operador logístico. Afinal de contas, nós temos que assegurar a eficácia e a segurança desse medicamento, ativos internacional. Quando ele fala do portfólio de ativos, é muito semelhante a acionado 2 câmaras frias, uma área de temperatura ambiente e um armazém refrigerado de 2 a 8. Né? O sistema de gestão de ativos, não vamos complicar, é o nosso plano de manutenção, plano de calibração, plano de qualificação e plano de validação dos sistemas. César, só um minutinho, o pessoal está falando no chat aqui que o som está travando. O som está travando? Está travando. O pessoal está falando aqui no chat que está travando a apresentação. Nosso pessoal está dizendo que está normal aqui, você está me ouvindo bem? É, eu estou te ouvindo bem, mas eu tô pelo Meet, né? Não estou pelo YouTube. Mas o nosso pessoal está pelo YouTube, não é isso? Tá sim. Então, vou continuar e o meu pessoal também está pelo YouTube e está dizendo que está normal, mas vamos lá, vamos ver. Pede para o pessoal checar. Isso, no chat aqui o pessoal está falando que está travando. No chat, no YouTube. É. Eu vou fazer o seguinte... Não, ele falou que travou e voltou. Travou e voltou? Pode ser momentâneo também, né? Às vezes algum probleminha da internet Entendi, local, sem problema. Então vamos lá. A Moema disse que pode... Que já está de volta, tá ok, pode seguir. Tá ótimo. Moema, nosso anjo da guarda. É. E a gestão de ativos é exatamente aquele conjunto de planos e procedimentos, que é o nosso plano de manutenção, muitas vezes nossa programação de limpeza, normalmente o nosso plano de manutenção, plano de calibração, plano de qualificação e plano de validação. E aí, quando a norma fala de gestão da organização,
na base da pirâmide estão todos os nossos processos. É o problema de recebimento do termolábil, que a norma diz para a gente com muito cuidado que o ponto crítico é no momento em que eu recebo o termolábil e no momento que eu faço a expedição do termolábil. E aí eu tenho que minimizar a exposição à temperatura ambiente, tentar fazer isso de forma planejada o mais rápido possível, né? O outro ponto importante no transporte e armazenamento em trânsito. Então, existe toda uma regulamentação que a gente pode usar de apoio e suporte para falar dessa gestão da cadeia do frio, para falar da qualificação térmica. E aí, nós colocamos basicamente esses 12 passos, né, que são importantes para os nossos responsáveis técnicos entenderem mais ou menos o que a gente precisa para fazer um gerenciamento da cadeia do frio com uma visão sistêmica e, a partir daí, assegurar nossas qualificações térmicas, nossas calibrações, nossas validações dos sistemas informatizados dentro de um processo sistêmico que a gente não esqueça nada. Então, quando a gente fala de portfólio de ativos, é isso, ter um grande cadastro dos nossos equipamentos, um grande cadastro dos nossos instrumentos de medição e até um grande cadastro, ou um cadastro menor, dos sistemas informatizados que eu tenho para apoiar a minha operação. Logo depois, eu tenho o meu manual, né, de gestão da cadeia do frio, ou o meu POP, o meu procedimento operacional, né? E esse meu procedimento operacional vai dizer, olha, periodicamente eu faço uma qualificação térmica, e para fazer uma qualificação térmica eu também tenho um POP, que é um POP de manutenção preventiva. E nesse POP de manutenção preventiva, eu tenho um plano de manutenção preventiva. E nesse plano de manutenção preventiva eu digo o equipamento, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a manutenção preventiva, o que eu vou ver nessa manutenção preventiva, que quem fez a câmara fria, a geladeira, o automóvel, o avião, diz o que eu tenho que ver com 10 mil quilômetros, com 20 mil quilômetros, com 50 mil quilômetros. E também, né, o que eu tenho, se a minha responsabilidade por essa manutenção vai ser feita internamente ou externamente. Se for feita externamente, quem é que eu vou qualificar como fornecedor para fazer minha manutenção preventiva? Da mesma forma, o meu plano de calibração dos instrumentos. De novo, o meu cadastro de instrumentos. Eu vou fazer a minha calibração de ano em ano, de 6 em 6 meses, os instrumentos mais críticos de 3 em 3 meses. Qual a resolução do meu equipamento? 0,1, 0,5, 1. Qual a exatidão do meu equipamento? Mais ou menos 1%, mais ou menos 0,5%? Será que isso atende ao que o detentor do registro me falou? E aqui eu coloquei o responsável pela calibração interna ou externa, mas no nosso segmento tudo isso tem que ser terceirizado. Nós não temos, é um investimento muito grande tentar fazer calibração de instrumentos internamente, não é o negócio principal da empresa. Então esse nós chamamos do nosso quarto passo dos 12 passos do gerenciamento da cadeia do frio. O nosso quinto passo está lá no nosso plano de limpeza e sanitização dos meus equipamentos. Limpeza dos filtros, limpeza das aletas, limpeza das paletas. Afinal de contas, a RDC diz que nós não podemos ter fontes de contaminação para os nossos medicamentos. Então, os equipamentos que vão ser limpos, qual o processo de limpeza e sanitização, qual a frequência e quem é responsável. Vamos entrar no nosso sexto passo, o nosso plano de qualificação dos equipamentos. E aqui nós estamos falando da nossa qualificação térmica famosa. Qualificação de preferência, eu vou fazer só qualificação de desempenho. Perfeito. Ou performance, muitos usam QP de performance. Qualificação de projeto, instalação, operação e performance, né? Então, esse plano de qualificação dos meus equipamentos, o PQI, quais são os equipamentos que eu vou lá qualificar, quais são os documentos de apoio que eu tenho. Eu tenho manual de operação, eu tenho manual de manutenção, eu tenho a instalação elétrica, eu tenho a instalação hidráulica, eu tenho o projeto desse meu equipamento, de quanto em quanto tempo eu vou qualificar esse equipamento. Aqui um alerta, eu faço a qualificação térmica no equipamento, aí esse equipamento tem um problema no compressor, eu mudo o compressor. Gente, eu vou ter que requalificar esse equipamento. Quando eu faço mudanças significativas no equipamento, uma mudança de uma condensadora, uma mudança de um compressor, eu tenho que requalificar esse equipamento.
Ah, a minha câmara fria deu um problema na porta, na vedação, eu troquei a porta da câmara fria. Eu vou ter que requalificar o equipamento. Ah, eu troquei um parafusinho, uma plaquinha, um sensor. Manutenções leves que não impactam na confiabilidade, eu vou manter o meu laudo anterior de qualificação. Manutenções pesadas que interferem na performance do equipamento, eu tenho que requalificar esse equipamento. Então, é também um alerta importante. De quanto em quanto tempo eu vou fazer essa qualificação? Aqui, obviamente, o nosso responsável é um fornecedor externo com aqueles requisitos que eu passei para vocês. Por outro lado, tenho também sistemas informatizados. Então, vou ter lá o meu plano de validação dos meus sistemas, de controle e monitoramento de temperatura, né? E esse plano de validação de sistemas, esse PVS, vai ter lá qual o sistema informatizado, como ele vai ser validado, se eu tenho um manual ou se eu tenho um tutorial eletrônico do meu sistema. De novo, a resolução e exatidão dos sensores que são usados para me trazer informações para o sistema informatizado, como é que esses resultados são medidos e controlados e monitorados, e, obviamente, o resultado final é um laudo, um protocolo de validação. Estamos chegando no nosso 8º passo, que deveria ser o primeiro lá, talvez, né, o sistema de manutenção preventiva. Eu falei da preventiva, agora estou falando do sistema de manutenção corretiva. É o cuidado. Equipamentos, instrumentos e sistemas que passam por uma manutenção corretiva devem passar por uma análise crítica desse registro de manutenção corretiva. E mudanças muito radicais requerem que eu faça uma requalificação do equipamento. Então, mudanças eu vou recalibrar, requalificar ou revalidar. Não, eu só mudei o meu software aqui, passei para um outro fornecedor. Não vale, tem que revalidar. Não, o meu software tinha um sistema de alarme, eu mudei toda a programação, então toda vez que eu tiver uma mudança significativa, eu ponho um re na frente. Recalibrar, requalificar e revalidar. Ainda, eu tenho que ter um sistema de qualificação dos meus fornecedores. É o alerta que eu estou passando para todos. O fornecedor de manutenção preventiva, o fornecedor de calibração, o fornecedor dos serviços de limpeza, o fornecedor de qualificação, o fornecedor de validação, o fornecedor de manutenção corretiva. Então, a RDC pede que eu tenha um POP de qualificação de fornecedores. E, da mesma forma que os farmacêuticos, os responsáveis técnicos, quando escolhem uma empresa para fazer controle de pragas, a gente não exige que eles tenham um responsável técnico, alvará da vigilância sanitária? Exigimos. Quando a gente pede para uma empresa fazer a limpeza da caixa d'água, a gente também não exige que ele tenha um responsável técnico e tenha os alvarás e licenças. Quando a gente pede um PPRA, né, ou um PCMSO, que agora não é mais PCMSO, agora é Plano de Gestão de Resíduo, de Risco, um PQR, a gente não vai usar um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho para emitir esses laudos? Então, os critérios de qualificação dos fornecedores e os critérios de requalificação periódica também vão impactar a nossa qualificação térmica. No nosso 10º passo, é a minha preocupação com o sistema de análise crítica e aprovação. Então, nós temos que nos treinar, as funções responsáveis pela qualificação, treinamento e capacitação, para que a gente saiba interpretar um certificado de calibração e aprovar, interpretar um protocolo de validação e aprovar, interpretar um relatório de qualificação térmica e aprovar. Isso tudo, lembrando que ainda é responsabilidade nossa guardar todos esses registros. E aí, como o nosso parceiro Naime falou, o relatório de qualificação térmica vai ter, eu guardaria, Naime, eu guardaria o ART do CREA, o registro da empresa do CREA, o registro do profissional no CREA, todos os certificados de calibração, todos os relatórios de manutenção preventiva, é um dossiê. Então, o relatório de qualificação térmica, a nossa figurinha lá atrás mostra isso. Tem limpeza? Guarda o laudo. Tem manutenção? Guarda o laudo. Tem calibração? Guarda o laudo. Tem calibração dos instrumentos de medição do fornecedor? Guarda todos os laudos. O fornecedor tem um engenheiro? Guarda o ART, o registro dele no CREA e o registro da empresa no CREA. Fechei meu dossiê? Estou pronto para dar confiabilidade ao meu sistema. E, por último, obviamente,
por ótimo, o gerenciamento, a sistemática de gerenciamento. Então, periodicamente, a alta administração da empresa ou a inspeção sanitária vai cobrar que eu tenha os meus fornecedores qualificados, que eu tenha os meus registros guardados, que eu tenha analisado criticamente e aprovado todos os resultados e que eu tenha gerenciado os eventos. Então, a ideia geral é qualificar termicamente, não é pegar o telefone, contratar uma empresa e falar que vem e faz a minha qualificação térmica. Tem muita água passando embaixo do rio, tem muita responsabilidade, e a ideia é que a gente consiga ter passado para vocês alguns pontos críticos e a importância disso. Obviamente, pelo tempo, não dá para a gente cobrir tudo, mas o Leandro, o grupo técnico, está sempre em contato comigo e a gente pode criar outros temas, outras demandas, trazer outros técnicos para falar especificamente de assuntos importantes para o nosso segmento, né? E aí a gente abre para as perguntas de vocês, com a coordenação do Leandro. Agradeço aí a participação de todos e fico aberto aos questionamentos e às perguntas. César, muito importante, eu vejo assim, eu observo, né, escuto você falando, assim, a serenidade e a clareza que você consegue nos passar é muito interessante, sabe, até para o profissional que está iniciando hoje aí na área de distribuição, de transporte, acho que a forma que você coloca todo esse assunto, ele fica mais leve, né, apesar de ser um assunto bem complexo, né, ele é pesado, mas é um assunto, né? Isso, pesado, a forma que você coloca, deixa o assunto mais leve. Então, assim, realmente a gente aprende muito escutando você falar. Então, assim, realmente... Doutor, eu fico feliz. É uma responsabilidade grande. Quando você me faz esses convites, você sabe que é uma responsabilidade não decepcioná-lo e ao nosso time, doutora Lorena, Moema, Mariana, a galera toda. Então, eu estou aqui realmente aberto às perguntas, fico à disposição e tentar falar da forma mais simples possível, né? Porque tem o juridiquês, tem o farmaceutiquês e tem o engenheiriquês. Se a gente puder falar só o português, já fica bom, né? Com certeza, com certeza. E a importância, fica mais claro ainda, a importância do profissional farmacêutico atuante. Sim, né? Imprescindível. Então, com certeza. E eu acho que muito importante também, César, o que acontece? Os alertas que você nos fez a respeito da contratação de prestadores de serviço, né? Porque, infelizmente, o mercado hoje aí tem muita gente realmente que não tem qualificação, né? Até um pleonasmo, né? Não tem qualificação para fazer a qualificação térmica, né? Então, realmente, a gente assim, serve de alerta também para os nossos profissionais aí que estão buscando empresas e profissionais para fazer essa qualificação, para ficarem atentos, né, a todas as observações que você colocou. Isso é muito bom também, até a questão do RT, ser um engenheiro mecânico ou engenheiro eletricista, tem que, né, isso aí com certeza é muito importante. Eu tenho uma pergunta aqui da nossa colega Mônica Brito, César, sobre, ela fala o seguinte: com relação à limpeza dos refrigeradores, a evidência de que a limpeza foi feita por um colaborador poderia ser apenas um registro datado e assinado? Mônica, o ideal é que a gente coloque nesse registro de limpeza, primeiro, quem fez a limpeza, em que período fez a limpeza, que processo foi usado para a limpeza, ou que material saneante, se foi vapor, se foi ar comprimido, se foi uma solução química, e, de preferência, também que alguém aprove esse registro de limpeza, né? A limpeza, como no nosso segmento, é uma ponte potencial de contaminação. Então, nós estamos falando de um processo de limpeza crítico, principalmente na limpeza de ambientes e limpeza dos equipamentos. Então, ter quem fez, quando fez, como fez, que materiais foram utilizados e, pelo amor de Deus, uma aprovação de que você viu, a pessoa fez, né, e periodicamente fazer uma auditoria para ver se fez bem feito. Nós não estamos falando de análise microbiológica, um swab de superfície, nada disso,
mas é importante que a gente crie um registro que estabeleça isso. Quem fez, quando fez, como fez, quem viu e quem aprovou. Isso, o registro de treinamento das pessoas que fizeram, né, César? Como a gente vai ter um procedimento operacional ou uma instrução de trabalho de limpeza, né, que a pessoa que fez a limpeza tenha competência para fazer isso. Muitas vezes, Leandro, eu vejo erros básicos do tipo, eu estou usando uma solução, um saneante domiciliário, e você lê no saneante que você tem que usar um copinho de 50 ml diluído em 1 litro ou em 5 litros. Você vai lá e pede para o colaborador fazer, ele derruba o negócio puro, né, sem a diluição, já perdeu a eficácia total, porque ele não foi instruído, ninguém leu a bula para ele, ninguém fez uma instrução de limpeza. Então, como você falou muito bem, além do profissional ter treinado e capacitado, a evidência da limpeza. Verdade, porque isso aí tudo engloba também a questão até o acondicionamento do medicamento nas caixas de isopor, mesmo qualificadas, porque a qualificação é feita de uma forma. De repente entra um funcionário novo e não sabe como que foi feita a qualificação, a forma que tem que ser colocado o gelox a disposição, na caixa. No processo de 5S ou num processo de melhoria contínua, a gente chama isso de lição de um ponto. O que é uma lição de um ponto? A gente faz o desenho da caixa, tem várias até bibliografias com isso, faz o desenho da caixa, diz, para uma carga tanto, põe 2 assim, 2 assim, 2 assim, 2 assim, 1 em cima. Para uma carga diferente, põe 1 em cada lado e 2 em cima. Então, são pequenos croquis que podem servir de uma instrução de montagem da nossa caixa térmica para que a gente não cometa esse erro. Ótimo. Então, César, como a gente já está quase 9 horas da noite, né, eu tenho certeza aí que todos têm, né, todos estão acompanhando aí, assíduos, né, na busca do conhecimento, mas como a gente já está com um prazo um pouco extrapolado, eu vou deixar aberto também os profissionais que tiverem mais dúvidas, nos enviar, né, para a nossa assessoria técnica, que a gente tem o prazer, né, de estar enviando essas perguntas para você, né, e você depois nos envia, para a gente estar podendo responder as dúvidas aí que possam ter, né, mais para frente dos colegas. Tenho certeza aí, como você disse, né, sempre que a gente precisar, você vai estar à disposição, eu tenho certeza disso, e te agradeço, né, já em nome do nosso GT de Distribuição e Transporte, em nome da Mariana, da Viviane, da Estela, da Cíntia, né, todos os membros do GT de Distribuição e Transporte, a sua participação novamente aqui com a gente, que só tem a somar, né, com o seu conhecimento. A gente vê que realmente você fala com conhecimento de causa, né, a gente vê várias pessoas que estão entrando no mercado, que a gente falou agora mesmo, não tem esse conhecimento e às vezes o pessoal acaba comprando gato por lebre, né? Então a gente realmente tem que ficar muito atento a todas essas questões e procurar saber desse profissional que você está contratando, qual o conhecimento que ele tem de mercado, né? Então acho que isso aí é sempre importante, porque às vezes o barato acaba saindo caro, né? Então a gente sempre tem que ficar atento a tudo isso. E agradecer também, em nome da nossa presidente, Lorena Bahia, dos nossos diretores, Daniel Jesus, Luciana Calil, a sua presença, tá? Agradecer aí a equipe do CRF também, que nos bastidores também fizeram essa live acontecer, a equipe do César também, que está nos bastidores lá, auxiliando. Marcelo e Gustavo todo o tempo no apoio aqui, nos bastidores, monitorando as coisas. Então, tenho certeza aí que essa pandemia, de uma certa forma, pelo menos a gente vê o lado positivo aí, que é a questão da gente conseguir levar esse conhecimento para os profissionais, mesmo não sendo presencial, né, mas através das lives aí, que eu acho que facilita também o acesso dos profissionais a ter esse conhecimento. Até porque as nossas lives ficam gravadas. De repente, se o profissional não conseguiu assistir hoje, ele pode assistir em outro momento, né, que ele possa ter um tempo aí para poder acompanhar. Então, com certeza, isso só tem a ganhar, né, todos nós profissionais farmacêuticos. Então, agradeço novamente, César, e tenho certeza, né, que teremos mais lives aí para frente, porque assunto não acaba, assunto tem demais, né, César? É verdade. Então, tenho certeza que a gente vai ter mais assuntos aí e com a sua participação, porque você é parceiro do Conselho Regional de Farmácia. Muito obrigado, viu, César? Eu que agradeço, e lembrando que o nosso programa Mais Ensino é um programa diferenciado, a GMP é uma empresa cadastrada nesse programa. Agradeço ao grupo técnico, à diretoria,
fico à disposição de vocês e as perguntas que ficarem pendentes, você pode enviar para nós que nós responderemos. Agradeço aí a Mônica, ao Naime, aos parceiros que fizeram perguntas. Uma boa noite a todos e um bom descanso. Boa semana. Obrigado. Grande abraço, César. Tudo de bom. Um abraço. Tudo de bom. Abraço a todos os farmacêuticos que participaram também dessa live. Parabéns. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.